Seminário Internacional da Iluminação Pública do Recife começou com as palestras magnas, né? Tivemos o doutor Antônio Barbosa falando da importância, né, do intercâmbio, né, da cidade do Recife com a cidade de Nantes. A cooperação técnica internacional sempre resulta da criação de novas oportunidades para a geração de conhecimento e desenvolvimento mútuo. Através do representante do consulado, o Ernesto Guilherme, que reforçou de como é importante a construção do aprendizado de cidades, e esse era o propósito do nosso seminário. Que representa realmente o início de várias possibilidades de estruturação, de intercâmbio de experiências que podem contribuir na transformação da cidade, particularmente de Recife e dos parceiros cidade na França. Em seguida tivemos o Dr. Roberto Guzmão falando de novos desafios e novas soluções. O total das 24 países que são administrados por essa gestão compartilhada na França, dentre elas de Nantes, eles representam 95 mil pontos. O Recife conseguiu eficientizar em 3 anos praticamente metade do que eles administram lá dentro. Isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exigiu muita dedicação, muito empenho de profissionais que estão aqui presentes e muita força política para convencer a todos os envolvidos da necessidade que a nossa rede tinha de um investimento de tamanho e envergadura. O mago da luz de Lyon, Dr. Laurent Fachat, discutindo, né, a qualidade e a eficientização em projetos de iluminação nos espaços públicos. Si elle est un élément d'information et de sécurité, la lumière doit être aussi maîtrisée par une approche qualitative et sensible. Si elle est un moyen d'expression plastique, parce qu'elle donne à voir une image physique, elle donne aussi à penser, elle produit du sens. Elle a donc autant une fonction esthétique que psychologique, une dimension sociale. Créer l'ambiance lumineuse d'un quartier, chic ou sensible, c'est lui donner une identité nocturne particulière, celle d'un quartier urbain à part entière. O Dani Joly já nos brindou com a concepção, uma abordagem. Ele é responsável, né, por um parque de quase do tamanho da cidade do Recife. Il y a un langage de communication aussi à travers la lumière. On a bien vu que Lyon, par exemple, a institué son plan lumière dès 1989 et a beaucoup communiqué sur l'image nocturne. Et les autres villes françaises et européennes et mondiales après ont communiqué sur la lumière. Et il est vrai que les images qu'on montre de villes éclairées sont vraiment extraordinaires. C'est un potentiel de développement économique et touristique nocturne. On s'aperçoit avec les mises en lumière, qu'elles soient pérennes, donc durables, ou bien événementielles. On attire des touristes de plus en plus. Et c'est un moyen aussi de faire rester des touristes une nuit et de pouvoir profiter de la ville toute une nuit. Donc le tourisme nocturne était quelque chose de très important. On se rend compte sur les occupations de nuit d'hôtel. Após, né, inclusive conhecer e sermos brindados com um manifesto gravado pelo presidente de Lucy, diretamente de Lyon, conhecemos, né, o que o Recife fez com o projeto Reluz. Foi o projeto que eficientizou mais de 55 mil pontos na cidade do Recife. Foram contemplados cerca de 7.400 vias, havendo uma redução do consumo de 10,5 megawatts-hora, o que corresponde a 30% de todos os pontos que foram trocados, um valor economizado no consumo de mais de 3 milhões por ano e a redução de emissão de gás carbônico. Foi apresentado também pela a nossa querida Cláudia Torres, o projeto, né, da Capibaribe. Foi colocar o equipamento, foi tratar o espaço e as pessoas chegaram. Como fazer com que essa frequência possa também acontecer durante a noite. O que foi feito em Salvador, no Pelourinho, pelo Alameda. É um lugar assim que se beneficia de tudo um painel de elementos bastante importantes.
fundamental na criação da cidade. Essa reestruturação pela luz teve um efeito mesmo de melhoria em relação à movimentação desse lugar. O Thomas Google falou sobre um belo projeto que traz a integração social com o bem-estar da comunidade do Morro da Conceição. Um projeto Brasil Morro. É um trabalho, é um projeto do morador, e dar uma identidade forte nas mãos deles para que atrair a cidade para subir no morro. Porque a gente viu e nós subimos com nossos amigos franceses no morro, é uma vida extraordinária. Com o nosso Plínio Godoy, de São Paulo. Quando a gente trabalha com vários projetos ligados em várias áreas, como os projetos que a gente vem desenvolvendo, o ponto comum são as pessoas. E isso são questões que nós devemos sempre levar em consideração. A Fernanda Batista, diretora de manutenção da Inlume, apresentou o que a PCR, a Prefeitura, executou nos seus corredores LEDs. De forma muito especial, ouvi, né, o projeto do Prodetur, que foi um projeto que é de intervenção na Rio Branco e nas pontes da cidade do Recife, né, pela doutora Manuela Coutinho, a secretária executiva do Estado. O conhecimento do que se foi feito em Porto Alegre pela Ana Renes. Locais caracterizados pela beleza podem ajudar a superar a fragmentação cívica e contribuir para a integração social. Nesse sentido, a iluminação sustentável é uma poderosa ferramenta que pode contribuir para o desenvolvimento urbano, do turismo e do lazer. Já Márcia Chamchais discorreu da interação da luz artificial nos patrimônios históricos. O patrimônio histórico, ele, sobretudo, ele revela a identidade de um povo. Nós tínhamos ali a academia, nós tínhamos o poder público, através de representações estratégicas, de quem executa as grandes intervenções e principalmente de quem planeja o município, que é o caso do Instituto Pelópita da Silveira. E aí fica a provocação, por que não trabalhar a iluminação de uma forma diferenciada em alguns espaços do ano Recife com um potencial de atração de pessoas para cá. Recife tinha um potencial pelas suas características, o corte dos seus rios, a confluência do rio Capibaribe com o rio Beberibe, as suas pontes, os seus sítios históricos, seus palácios. Falo especialmente para quem nos visita, da importância da riqueza cultural, histórica, arquitetônica de Recife. Como especialista e como profissionais, a gente conclui de que luz é mais do que apenas a segurança. A luz, ela interfere na economia, ela interfere no bem-estar, ela interfere na educação, ela interfere de uma forma geral na qualidade de vida dos seus munícipes. E se a gente tratar todo isso, esse espaço público, com a abordagem estratégica da luz, a gente promove de uma forma bem clara e bem objetiva a melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes de nossa cidade. Enfim, entendemos que esse seminário ele atingiu o seu objetivo. Precisamos agora concluir para definir os próximos passos. Nós fizemos uma reunião técnica com os ilustres convidados, com o consulado e com a prefeitura, para que pudéssemos extrair num documento objetivo as sugestões, as provocações e as indicações do que a prefeitura precisa fazer para atingir o objetivo, quem sabe, chegar ao estágio da Cidade Luz.